O fenômeno do Mamonas foi mais ou menos próximo também, né? Foi no CD já, né? Aconteceu no país inteiro, assim. Época do CD já, né? Da época do CD já, né? Eles venderam 2,5 milhões, eles chegaram a vender 50 mil discos por dia. Os caras não paravam de fabricar disco. E os caras chegaram a vender no pico 50, imagina, vender 50 mil discos por dia. E eu me lembro que tinha eu lembro que o Encarte tinha algumas coisas, né? O Encarte tinha lá recorte aqui, estraga isso em encarte, né? Tinha um negócio era tudo na linha de tiração de sarro que eles faziam, né? Inclusive com o Santos Dumont, né? Eles ficaram obrigado ao Santos Dumont que criou o avião que permite a gente voar. Eles sempre brincaram muito com essa coisa do avião, né? Eles acabaram caindo. Tinha aquele MTV na estrada também, né? MTV fazia piada, né? Vivia falando do La Bamba também, né? Do pessoal lá do Hit teve um acidente, morreram morreram outras pessoas também conhecidas no acidente, e eles tiravam muito sarro disso, né? E até assim, teve até a história do Júlio ter falado no dia do acidente, tinha sonhando com acidente de avião, mas era uma coisa normal, porque os caras passavam a vida inteira passavam cruzando o país. Era claro que um dia você acabar sonhando que ia ter alguma coisa de problema, né? Que foi premonitório, assim, foi premonitório, mas o cara que tem nessa rotina toda, assim, acaba sonhando. Igual o jogador de futebol, né? Que viaja bastante também sonha com avião, os caras falam direto, né? Então, enfim, você passa o tempo inteiro. Mas foi impressionante, assim, a questão de quantidade de disco que foi vendido, assim, e shows, né? Assim, eu acabei não pegando shows aqui, porque acho que teve 2 shows em Curitiba nessa fase. Um, com certeza, eu tava viajando. Um foi na Pereira, no final da semana que eu viajei, e o outro eu não acabei não vendo também. Eu acabei não vendo ao vivo. Você chegou a ver ao vivo? Não cheguei a ver. Então, eu tinha ingresso, tudo. Aí eu tinha uma prova, no outro dia eu tava no 2º grau, estudava no Cefet, assim, tinha que estudar, cara, eu bobeei e não fui. Me arrependo até hoje, devia ter ido, porque, né, bobeira. Eu também perdi 2 shows da Legião também, cara. O primeiro show da Legião aqui foi em 86, eu tava no Cefet, iniciando o 2º grau, e eu não saía muito naquela época, eu tinha 14, 15 anos, a gente não saía tanto assim pra ir em show e tudo. Eu tinha um amigo da minha turma que foi no show, que foi maravilhoso. E depois teve um show em 90 aqui que eu fiquei com preguiça que foi lá no Barigui, no pavilhão do Barigui, em 90 já era o show do 4 Estações, da Legião. Eu acabei não indo também me arrependi muito de não ter ido. Sim, eu aprendi a lição, cara, porque nem, veja só, eu nunca tinha visto o Paul McCartney, queria ver. Daí eu falei, essa vez eu fui no Couto agora. Eu também fui no Couto, eu também fui levar minha mãe. Eu falei, minha mãe é super fã. Com a pandemia agora, talvez nunca mais, sei lá, o cara tá... Não, vai ter, ainda vai acabar voltando tudo assim, mas assim, essa quantidade de gente assim no show, as pessoas são loucas, até hoje as pessoas estão fazendo festa maluca aí, clandestina. Então, né? Mas voltando assim aos Mamonas também, a questão de audiência era uma coisa muito feroz, né? Sim. Que era engraçado que eles divertiam as crianças, né? Com aquelas letras chulas, né? No dia da morte deles, né? Lembra que eu também tá no YouTube, no Fantástico lá, se você vê o Fantástico daquele dia, abre com as crianças cantando lá dos Insanos, assim, entendeu? Uhum. E é uma coisa que, não sei se foi programado, acho que não foi programado isso, né? Não foi programado, sim. Acho que foi uma coisa que foi ganhando, né? Mas também já é meio permissivo, porque a gente, cara, eu lembro nessas início anos 90, né? Com a questão do axé, as crianças... Sim. Você via a criança dançando na boquinha da garrafa, era uma coisa verdade, era melhor também, ver Mamonas mesmo. Era melhor cantando coisa meio chula, às vezes, besteira, do que fazendo essas besteiras também, né? Mas... E tinha, tá? Então eles foram lá e era impressionante a empatia, né? Que eles geravam. Eles estavam se divertindo muito também, se divertindo muito, né? Eles se divertiam muito com a história, tudo, né? Mas eu não sei, cara, mais pra frente como é que seria, né? Eu acho que não ia durar muito, assim, entendeu? Talvez o 2º disco ainda, né? Que o Dinho falava eu lembro que o Dinho falava que o 2º disco não podia ser pior, não podia ser ruim, porque o primeiro era o 2º disco. Lembra que falavam que o 2º disco da banda poderia ser pior, né? Ele falava, não, mas esse primeiro que nós lançamos é o 2º já. Não, mas assim, realmente, assim, esse tipo de fórmula desgasta também, né? Você fica fazendo piadinha também, uma hora também cansa. Então, possivelmente, claro, eles iam fazer mais um disco, com essas besteiras todas, assim, mais um pouco de besteira, e depois ia ser uma incógnita, né? Eu acho que o Dinho era um cara que estava talhado para ir para TV, né? Isso aí, a questão das imitações, esse cara ia acabar virando um apresentador, hein? Ele tinha um apresentador, né? Entrevistador, apresentador, e ele ia acabar tendo algum tipo de programa na TV, acho que ainda ia estar até hoje também, né? Também acho que ia. Né? Tá por aí. E eu talvez, não sei, numa dessas eles também arriscassem, eles acabar ganhando mais dinheiro ainda, numa dessas os caras arriscam fazer
tentar um disco sério também, né? Porque pode gastar o dinheiro também, uma dessas procurar algumas parcerias também. Já sendo mais velho também, né? Mais velho, mais experiente também, tentar um disco, uma coisa, mesmo que não vendesse tanto, mas tentar uma carreira, pelo menos lançar um disco mais interessante. E acho que os outros, cara, não sabiam muito. Acho que o Júlio também era um cara que também tinha pique pra TV, né? Porque o Júlio era o cara que ajudava nas piadas lá. Tem uma história também, né? Do Júlio tem uma história não, eu li, ele falaram, acho que numa entrevista, que na verdade ele não sabia nem tocar teclado, né? Ele entrou na banda... o Júlio entrou por último ali. Ele entrou porque ele começou a encher ele queria participar, ele era holding dos caras. Não? Ele era holding. Então, quando o cara, esse cara que eu falei, que é Maurício Alcântara, quando esse cara saiu, ele acabou assumindo o teclado ali também. Ele não era um músico profissional, ele, né? Acho que ele era mais a parte do entretenimento da coisa, né? Assim, que o japonês sabia tocar lá, o Bento não, os três... Então, isso que eu falei, a cozinha deles era muito boa. Esses caras, possivelmente, iam formar outras bandas, ou iam acabar virando produtor também de disco. Tem muitas bandas, muitos caras de produção. O cara o Xandão mesmo, do Rapa, ele tem estúdio aqui em Curitiba, né? Sim. Ele acabou montando estúdio. Esses caras acabam, depois de um tempo, montando. O pessoal do Pato Food ontem tem estúdio dele lá em Minas. O Skank também tem estúdio também. Então esses caras acabam montando estúdio e ajuda a gravar disco de outras bandas também, né? Lançar outras bandas, acaba apoiando também. Então, muitas coisas dessas bandas acabam fazendo isso também. E eu acho que o caminho deles ia ser mais ou menos esse, né, cara? Porque essa fórmula mesmo, uma época ia acabar gastando, né? Sim. Até porque, imaginando, se fosse um fenômeno que nem esse, não aconteceria hoje em dia, né? Dessa forma que foi, assim. Porque hoje em dia hoje as coisas são tudo meio pulverizado. Ainda tem, claro, você tem os fenômenos hoje em dia, que o fenômeno hoje em dia são os sertanejos, né? Que eles tocam no Brasil inteiro, assim, eu, como não acompanho, para mim é sempre uma surpresa. Eu, como não acompanho muito a cena sertaneja, essa coisa não quando aparece os caras dizendo, não, mas esse cara é muito famoso. Eu falei, cara, não sei, desculpa. Não, é tudo igual, eu vivo em outro mundo, eles tocam pra mim é muita coisa, não me agrada, assim, tudo. Mas é um fenômeno. Deu aquela confusão aquela vez com o Zeca Camargo até, né? Cristiano Araújo, não era? Porque foi... Mas assim, ele é uma pessoa que, realmente, quem tá quem cobre um pouco mais da cultura mais pop não conhece mesmo o cara. Né? Não, eu também... Mas a questão não é nem conhecer, ele confunde, é meio parecido mesmo, né? Assim, a gente até... Não, é sequência, assim, não tem muita diferenciação pra quem não conhece. Exatamente. Assim, tipo, e aí, da mesma forma que os caras podem achar que os caras dos cabeludão sei lá, do heavy metal aí, também é tudo igual, né? Mas que não conhece. Não, tem as vertentes todas, assim, também. Mas assim, eu respeito porque esses caras não estão. Eles estão fazendo o trabalho deles de forma trabalhando, né? Estão trabalhando. Eles geram. Cara, esses caras geram emprego pra caramba, né? Eles geram muito emprego também, cara, pra músicos, pra pessoal que trabalha nas estruturas, pessoal dos shows. Pessoas estão paradas agora aí nesse trabalhar, né? Eles dão um prejuízo enorme, cara. E você tem que respeitar esse pessoal todo. Eu respeito muito, cara. Eu não curto, claro, mas essas pessoas gostam, eles estão em atração. Então, mas esse tipo de fenômeno, assim, geral, global, assim, hoje em dia, é muito mais difícil de conseguir, né? No próprio rock mesmo, assim, você teve a última grande banda que foi no Nirvana, né? E acho que nos anos 90 ali depois, assim, você tem umas coisas mais... Você tem, claro, estou falando do rock praticamente, né? Você tem as coisas que ficam... Depois as coisas ficaram mais pulverizadas também, né? Não tem tanto apelo também, né? Como tinha hoje. Hoje em dia é outro tipo de música que tá tendo apelo, né? E também a questão que hoje em dia esse negócio de banda tá difícil também, né, cara? Porque agora é tudo eletrônico, assim, então, cara, vê lá o Alok, o cara faz sozinho, cara. Então acontece... mas as próprias bandas hoje conseguem se virar sozinhas, né, cara? Você consegue gravar um disco decente, com uma aparelhagem em casa agora, com um estúdio caseiro, assim, e hoje em dia você consegue bom tipo de gravação também, e as pessoas estão se virando, né, cara? Eu busco sempre as coisas... Eu gosto de música indie, gosto de rock, um pouco de pop também. E se você fuçar e procurar alguns blogs, alguns sites, você consegue achar discos legais também. As pessoas estão trabalhando de boa também. Se você quiser achar som legal, você consegue achar, né? É só você procurar bastante. E agora mesmo com os streams, com as coisas, você consegue dando função. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Eles têm sempre lançado esses coisas. E uma pena que hoje em dia não tem mais shows, né? Pra gente... Eu sou muito de show pra ver. É legal, tem muita banda que... Essa banda não é tão legal de disco, mas assim, ao vivo... Ao vivo ganha, são né? muito boas, né? Ganha muito. Uma coisa que até... O que chamava a atenção dos Mamonas era a performance no palco, né? Nos shows, né? Porque era uma brincadeira o tempo todo, né? O Dinho era um showman, né, cara? O Dinho era um showman, tinha esquema do
do Robocop gay, né? Que ele juntava com a música da Gretchen, do Piripiri, né? E fazia aquela bagunça toda do Piripiri, brincava muito e fazia imitação, imitava o Lula. Ele imita, no disco mesmo, ele imita lá o cara dos Escados do Raça Negra. Cara, ele canta igualzinho, daquela língua presa também. Depois, na mesma música, ele... Imita o Netinho, na segunda Ele imita parte. o Netinho, faz a segunda voz, faz o Netinho também. Então, ele vai fazendo as vozes. Então, esse cara tinha uma presença de palco muito grande, né, também. E era divertidíssimo, cara, né? Você lembra daqueles... Todos eles eram divertidos. Você lembra daqueles programas da Transamérica, Estúdio Transamérica? Os caras enlouqueciam lá, né? Cara, mas isso é outra coisa que eu tava... Esses dias eu achei uma minha fitinha de cassete, que a gente gravava antigamente. Gravava no cassete. A gente gravava, chegava, ligava o aparelho de som, botava a fitinha esperar cassete esperar o horário. As pessoas que não sabem o que é fita cassete ainda, né? Era o que salvava a gente. Então, eu achei, cara, uma fita do Skank, quando eles lançaram o Calango na Transamérica, e eles cantando Just My Imagination, do The Temptations, cara. Nossa. Uma versão meio reggaezinha. Então achei essa fita, eu tenho um monte de fita ainda, grava. Eu fiquei imaginando, cara, eu tenho essa fita, né? E fiquei fuçando, cara, tinha umas 10 caixas de fita ali ainda, e fiquei procurando, aí consegui achar. Achei, tava escutando, tinha um gravadorzinho da época do jornal ainda, aquele gravadorzinho do jornal, funcionando ainda. Cara, eu mesmo, assim, quando eu viajava, eu tinha um Walkman. Todo mundo tinha um Walkman, eu tocava fitinha e tinha rádio junto. Eu levava, cara, eu gravava um monte de fita e levava uma mochila de fita, cara. Sim, levava mochila pra durar horas. 34 fitas, assim, levava tudo pra ter mais coisa. Eu viajava pra visitar minha família, às vezes, no Rio Grande do Sul. E eu ia viajar lá, tinha bastante de ônibus lá por Haja pilha, hein? Haja pilha. Cara, gastava pilha pra caramba. Gasta um monte de pilha, né? Não, e é legal que você influenciava. Eu lembro que eu tinha gravado uma fitinha do Chico Sainz, Nação Zumbi, e eu deixei pro meu primo, cara. O cara pirou, né? No som, e falou, não, cara, você tem que deixar... E aquela coisa, não tinha como gravar assim, não tinha um CD ainda, ele não tinha grana pra comprar, não tava começando a trabalhar ainda, deixei a fitinha com o cara lá também, né? Então tinha isso, você trocava, você gravava fitas pras meninas também. Era legal, você escolhia as músicas, fazia capinha. Muito fazia bom. capinha. Você escolhia a sequência, você trocava a ordem das músicas, escolhia a sequência. Eu ficava gravando assim, eu via o tempo das músicas pra dar certinho, aproveitar, né? Pra aproveitar o máximo. Uns 30 minutos tinha 60 ficava minutos, sobrando, né? 60 ou 90 minutos. Então eu contava direitinho os tempos. Não podia perder. É verdade. Todas as minhas fitas assim, acabava na hora certinha, cara. Eu aproveitava as fitas inteirinhas, cara. Era um absurdo perder a gente perdia tempo, assim. Mas era legal, a gente montava as fitas todas, assim, era muito legal. Era uma época diferente. E eu acho que, assim, os Mamonas vieram também dessa mesma geração, né? Acho que eles também começaram na fita demo, né? Acho que eles gravaram fita demo. Eles gravavam, assim, na realidade, assim, todo mundo gravava até o Skank. O Skank foi a primeira banda que lançou um CD demo. Uhum. Ele foi a primeira banda que chegou, assim, essas bandas maiores, assim, foi em 92, eles bancaram a gravação de um CD, e em vez de chegar com a fitinha, eles chegavam na gravadora com um CD demo que estava praticamente quase pronto, eles só tiveram que remixar depois do primeiro disco do Skank, e aí ele foi lançado depois, né? E o engraçado é que eu tenho esse disco em vinil, né? Porque foi... Nem era, né? Já estava saindo o vinil, né? Porque foi no início dos anos 90, o Mamonas, acho que o vinil aqui no Brasil foi até 95, 96, assim, sendo gravado mesmo, assim, normalmente. Normalmente, né? O lançamento normal, assim, um vinil. Depois era só CD mesmo. Mas até então, vários discos ainda foram... Esses discos são raros hoje em dia, né? Se você achar alguns discos, tipo Raimundos, os primeiros discos Raimundos, é um disco raro que tem vinil, né? O segundo já saiu nessa coleção de clássicos da Polisson, já saiu a reedição. Mas o primeiro disco do Raimundo, até eu também tenho também, então é difícil de você achar esse disco. Eram bem caros, assim, quando você acha esses discos, assim, né? Que era bem o finalzinho, que não foi prensado muita coisa também, né? Aí é por isso que é um pouco mais caro. Pois é, e uma coisa que eu tava pensando nos Mamonas, a gente falou, né, e que aconteceu, pelo menos eu lembro na época, isso tinha muito, porque o sucesso dos caras foi meteórico. Assim como tinha uma legião de fãs, tinha uma galera que passou a odiar os caras, né? Inclusive de bandas, assim, né? Eu lembro que os caras começaram a perder espaço pros caras, né? Porque, assim, é aquela coisa que massifica muito também, né? E aí as pessoas ficam, não é inveja, mas, cara, eles estão ocupando um espaço que podia ser para mais gente também, né?
Mas é fenômeno, e era uma coisa que a gente está falando, é uma coisa que hoje em dia não acontece mais, de uma coisa só dominar o todos os mercado canais de todo, TV, né?